Salve, salve, povo da cultura! Tudo bom com vocês? Fazia tempo que a gente não fazia uma leitura de edital, né? Mas graças a Deus o governo retomou uma política que respeita novamente o setor cultural e nós temos de volta os prêmios da Funarte, né? Quem aí é um pouquinho mais antigo como eu na trajetória da cultura vai lembrar dos prêmios anuais que a Funarte mantinha, de várias modalidades, inclusive os prêmios de teatro, o prêmio Pixinguinha de música, o prêmio de circo, aqueles outros que ainda virão, já foram anunciados e virão. Estes aqui, que a gente vai se deter hoje, fazem parte do programa Retomada 2023. São 5 editais nas modalidades tradicionais de circo, dança, teatro, música e artes visuais para projetos de todas as regiões do Brasil. Muitas coisas boas nesse edital. É um edital inteligente, é um edital fácil, não tem como fugir de certas burocracias, porque a gente está lidando com dinheiro público, né? Então, todo cuidado é necessário. E enquanto o marco regulatório da cultura não acontece, a gente ainda está sujeito a uma legislação um pouco rígida para a apresentação de documentos comprobatórios, para poder fazer inscrição, aquelas CNDs, aquelas coisas todas. Mas, enfim, muito melhor do que alguns editais anteriores que a gente já participou, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou ler hoje aqui com vocês e salientar alguns aspectos importantes do edital de música, né? Música é a minha área, então eu consigo transitar melhor. Mas eles são muito semelhantes, esses 5. Então, cada um depois adapta, né, as diferenças para a sua modalidade, para o seu edital. Lembrando que essa minha leitura aqui não substitui a sua leitura detalhada, fazendo marcações no texto, anotando dúvidas, tá? Porque eu vou fazer uma coisa bem geral aqui, não vou ler todas as linhas, enfim, pode passar algum detalhe que para você seja mais importante, né? Então é bom a gente se certificar. Como eu gosto de dizer, a leitura de um edital é parecido com aquela atitude que a gente tem ao entrar num navio, né? Você precisa saber se tem bote salva-vidas, colete, onde é que fica a escada de emergência, essas coisas todas, porque se der um problema em alto mar, você tem que estar sabendo de antemão onde buscar auxílio, para onde correr, né? É mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente não morre naufragado aqui. Enfim, vamos partir então para a leitura? Esses links, o link onde estão todos os editais está na descrição do vídeo. Lá também, né, já vou deixar falado aqui, tem outros documentos. O link da inscrição, que a inscrição é feita num formulário online na plataforma Prosas, que é uma plataforma fora da esfera governamental. Então, para fazer inscrição lá, tem que fazer um cadastro lá, tudo bonitinho, né? Mas tem lá o link para essa inscrição online, tem os anexos que fazem parte de cada edital e tem uma retificação. Nós vamos passar aqui pelo texto, vai estar riscado, vocês vão ver que foi a retificação feita no edital, tá bom? Então, bora lá. O caput de um edital, para quem não tem muita familiaridade, é meio padrão, né? Ele tem que abrir aqui com o título, o número, a publicação no órgão, a data da publicação no Diário Oficial, e ele explica de onde vem o dinheiro, quer dizer, nesse caso aqui o dinheiro, ele está explicando depois onde vem o dinheiro. Aqui ele está dizendo quais são as leis que embasam essa publicação. Vamos lá, decreto 11.240, artigos 215 e 216, tá? Então, é bom a gente saber onde ele está baseado, porque se alguém tiver algum problema jurídico depois, é nessa legislação aqui que vai se basear a tua defesa ou a tua acusação, tá? O que é esse edital, então, que é o objeto? Constitui objeto deste edital o apoio financeiro a projetos selecionados no Funarte Retomada 2023 Música, cujo objetivo e aí a gente fica sabendo se o que eu pretendo fazer em música cabe aqui ou não, né? Fomentar ações relacionadas às seguintes atividades artísticas: criação ou renovação de obras, formação,
pesquisa, reflexão, residência, intercâmbio, preservação de acervos e memória. São objetivos deste edital. Aí ele vai elencar de maneira subjetiva o que é que o MINC e a Funarte estão mirando, onde que eles querem chegar. Promover a aproximação das cidadãs e cidadãos às artes e proporcionar a diversidade de experiências estéticas e artísticas. Estimular ações de criação, formação, pesquisa, reflexão, residência, intercâmbio, preservação de acervos e memória, a diversidade das expressões artísticas brasileiras e a formação de público em todo o território nacional. Valorizar a produção artística brasileira na sua dimensão econômica, contribuindo para o desenvolvimento da rede produtiva das artes e de seus agentes. Ou seja, eles querem espalhar esse dinheiro, né? Não é para concentrar essa renda. Contribuir para a ampliação do acesso e da fruição de bens e serviços artístico-culturais em âmbito nacional, cumprindo as diretrizes do Plano Plurianual de Ação Governamental, do Plano Nacional de Cultura e dos planos setoriais. Respeito, né, gente? Respeito é tudo. Contribuir para a implementação da Política Nacional das Artes no âmbito das políticas culturais do Ministério da Cultura. Para quem não sabe, a Funarte é uma fundação. Ela faz parte da administração pública, mas é uma administração indireta. Ela faz parte do MINC, faz parte do governo. Mas ela tem autonomia, ela tem gerência própria. Então, aqui na letra E, fala desse casamento, que é para trabalhar junto com o MINC, tá? Poderão concorrer neste edital projetos que contenham ações relacionadas às seguintes atividades artísticas no segmento da música. Então, vamos lá. É aqui que a gente vai saber se o que eu pretendo fazer se encaixa. Ele vai explicar aquilo que a gente leu lá em cima. Criação. Projetos que contemplem processos de criação musical, criação de shows, espetáculos, concertos e óperas, bem como renovação, atualização ou aperfeiçoamento daqueles já criados, entre outros. Eu adoro quando aparece o entre outros, porque abre muitas possibilidades, né? Então, não é só para projetos inéditos, certo? B. Formação. Projetos que utilizem a linguagem musical como instrumento pedagógico ou que proponham o desenvolvimento e aperfeiçoamento de agentes da música, tais como oficinas, webinários, workshops, cursos livres, palestras, laboratórios, conferências, entre outros. Eu acho muito interessante que é a primeira vez que eu vejo detalhado isso aqui, ó, num edital de cultura. Que utilizem a linguagem musical ou teatral ou circense ou das artes visuais como instrumento pedagógico. Muito bom, abre algumas possibilidades aqui, né? Além daqueles projetos que miram exatamente o aperfeiçoamento de agentes da música, especificamente falando. C. Pesquisa e reflexão. São projetos que apresentem a música como objeto de pesquisa ou reflexão crítica, inclusive em sua interface com o ambiente digital e as novas tecnologias. O projeto de pesquisa pode resultar em artigos, catálogos, podcasts, mapeamentos, publicações, construção de metodologias, ensaios, entre outros. Residência e intercâmbio. Nossa, quanto tempo a gente esperou por isso retornar, né? Projetos que visem promover a troca de experiências por meio da imersão artística em projetos criativos compartilhados ou da interação entre diferentes criadores e suas metodologias, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas no campo musical. As residências e intercâmbios podem realizar-se no Brasil ou no exterior e resultar em produção específica ou espaços de pesquisa e experimentação. O podem realizar-se é muito bom, né? Que a gente tem a opção de fazer isso num estado distante, por exemplo, que eu não teria condições de pagar a passagem, certo? Ou para custear o próprio estudo, né? E resultar em produção específica, que daí você volta e mostra esse resultado, apresenta, entrega para a sociedade, ou em espaços de pesquisa. Muito legal. Preservação, letra E. Preservação de acervos e memória. Projetos que ressaltem a importância do registro da memória da música ou que compreendam ações de preservação, restauro, difusão de acervos de agentes artísticos, instituições ou espaços,
com o intuito de promover sua conservação ou o acesso público, inclusive por meio de websites, exposições, criação de banco de dados, entre outros. Bem bacana, gente. Muita coisa pode ser inscrita nesse edital. Tá aqui. De onde vem o dinheiro? Vem da LOA 2023, ação tal da tararara, e o total é de 3.600.000. Não é uma grana muito grande em se falando de um edital federal, né? Mas é uma das ações que o governo está tomando para impulsionar, fomentar, difundir e apoiar o fazer artístico no Brasil. Vamos só lembrar que vem aí Aldir Blanc II, a Paulo Gustavo está correndo, né? Os editais vão começar a aparecer logo logo e outros, né, da Funarte mesmo que já foram anunciados que vão vir por aí. A concessão do recurso financeiro aos selecionados está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. É só uma questão de segurança. Ele diz que tem 3.600.000, mas aí ele explica embaixo que está tudo certo de acordo com essa existência, certo? Se acontecer alguma guerra, vamos falar uma coisa assim, né, que sai fora do controle, uma catástrofe nacional, uma pandemia, e esse dinheiro tiver que ser contingenciado por outros motivos, então aí a gente sabe que não vai ter o pagamento do edital. Então é uma questão jurídica de segurança, precisa constar essa cláusula aqui no edital. Do prazo de vigência. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, que foi dia 13 de julho, tem validade de 1 ano a contar da data de homologação do resultado final. Lá na frente ele fala que tem 1 ano a partir do repasse. Então, assim que o dinheiro cai na conta, você tem 1 ano. E pode ser prorrogado por interesse da administração pública, que significa que, se você precisar solicitar prorrogação e fechar com os interesses do governo, o seu projeto pode ser prorrogado para ser executado mais para frente. Do apoio financeiro. O presente edital contempla projetos no segmento da música, das 5 regiões do Brasil, distribuídos em 3 módulos financeiros, conforme o item 4.4 e no total que a gente já falou. Então, eles vão separar os recursos nas 5 regiões. Eu não concorro com o norte, por exemplo. Eu moro no sul do Brasil. Os meus projetos, o projeto daqui, o meu projeto só concorre com os projetos do sul. Os projetos do norte concorrem entre si, os do centro-oeste entre si, e assim sucessivamente com todas as regiões. E dentro dessa concorrência, desse âmbito, existem 3 valores diferentes para você escolher onde você se encaixa. Para a definição dos valores, aí ele explica aqui de onde vem, para a gente ter clareza, e a coisa precisa ser transparente porque é dinheiro público. Para a definição dos valores destinados a cada região do Brasil, será considerado o somatório dos valores aproximados atribuídos às unidades federativas que a compõem, tendo por base os percentuais estabelecidos pelo disposto no artigo da Lei Complementar que há do Paulo Gustavo e que estabelece a seguinte distribuição: 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação e 80% proporcional à população. Só explicando que ele está usando os mesmos critérios da Paulo Gustavo para separar nas 5 regiões, tá? Caso o número de projetos classificados não atinja o valor total a ser distribuído, que é bem raro, mas precisa prever, o excedente deverá ser remanejado pela comissão de seleção, observada a seguinte ordem: região norte, nordeste, centro-sul, sul e sudeste, nesta ordem. Então, se aqui no sul não houver projeto suficiente sobrar dinheiro, ele vai para a região norte, primeiramente. Certo? A distribuição do recurso será realizada de acordo com os seguintes módulos. Então, é aqui o valor, ó, 3 divisões, A, B e C, com o valor para cada projeto. E legal que ele põe aqui já o valor com a retenção do imposto de renda para quem for proponente pessoa física. Para quem não sabe, quando você faz uma inscrição de edital com o seu CPF, existe uma retenção de imposto de renda. Que nem quando você ganha na loteria, né? Ninguém nunca aqui ganhou na loteria, então a gente precisa explicar. Quando você acerta na Sena ou na Loto, na hora do repasse existe um desconto, que chama de
valor do imposto de renda retido na fonte. Então, antes de chegar para você, lá na fonte pagadora, eles já tiram aquele valor e você depois, na hora da sua declaração, você é, considera, cita, né, que aquele valor já foi retido, você não vai pagar de novo. Isso é um prêmio, é igual uma loteria. Você vai receber com desconto do imposto de renda se você for proponente pessoa física, tá? É isso que ele explica tudo aqui agora. A gente sempre se adianta, né? Depois tem que ler de novo. Ó. Os descontos previstos aplicam-se apenas para as inscrições feitas por pessoas físicas e foram calculados com base na tabela do imposto de renda vigente em 2023. Se houver mudança nessa tabela, a gente vai mexer aqui também, tá? Mas dificilmente isso vai acontecer no âmbito agora do período da inscrição. Talvez, né? Se eles demorarem para pagar, talvez com essa mudança prometida pelo governo de isentar é, 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 contribuintes que recebem até 5 mil por mês, pode ser que mexa alguma coisinha, mas a gente ainda não sabe, por isso eles se precaveram, tá certo isso, essa palavra, enfim, tomaram precaução de colocar essa citação aqui para explicar qualquer problema ou qualquer alteração futura. Os recursos financeiros pagos a pessoas jurídicas não estão isentos de tributação. Então, é bom explicar. O da pessoa física é retido na fonte. Antes de receber, ele já vem com desconto. Então, por exemplo, vamos voltar lá. Se eu faço um projeto de 50 mil, na minha planilha orçamentária, eu coloco 50 mil, mas eu só vou receber 37 e pouquinho, né? Isso não quer dizer que a pessoa jurídica que faz um projeto de 50 mil e não tem o desconto, ela não tem que pagar imposto. Ela tem, mas isso aí ela tem que ver, ela, por conta dela, com a sua contabilidade, de acordo com o seu faturamento, né? Então é por isso que ele põe aqui, ó, ficando o recolhimento dos tributos sob a responsabilidade do proponente, certo? Que daí sai da esfera da Funarte e do MINC e cai lá na Receita, né? Então, não é que está isentando a pessoa aqui de pagar o imposto da sua empresa. Serão selecionados os projetos que obtiverem a maior pontuação na análise de comissão de seleção, conforme os critérios que a gente vai ler lá na frente e conforme a distribuição regional que também está descrito, que já foi descrito, inclusive, né, nos itens 4.2 e 4.3. Bom falar também, quando a gente lê um edital que faz premiação, significa que é um concurso. Então, você vai defender a sua ideia para concorrer com um outro proponente da mesma região que a sua. Então, eles vão pontuar. Esses critérios vão estar descritos depois. O jogo é aberto, todo mundo sabe qual é a nota, quais são os pontos que vão ser avaliados. O fato é, quando a gente escreve para um edital, eu preciso ter na minha cabeça aqueles critérios lá em cima que a gente leu de enquadramento, certo? E a defesa. Eu preciso apresentar o meu projeto bem dentro do que o edital quer para que ele pontue mais. Para saber como fazer cada campo do formulário, aqui no canal você vai encontrar um podcast só destinado a preenchimento de formulário. É o Pod Projeto, que cada episódio fala sobre um campo do formulário. É um formulário genérico, mas ele se aplica a esse, por exemplo. Então, você pode tirar muitas dúvidas assistindo o Pod Projeto, tá bom? O quantitativo de recurso destinado a cada módulo será estipulado pela comissão, tendo como limite o valor máximo definido lá, que a gente viu, e pode ser ampliado proporcionalmente caso haja disponibilidade de recursos orçamentários. O pagamento será efetuado em parcela única, exclusivamente na conta bancária, que pode ser conta corrente, pode ser conta poupança, do proponente. Se for CPF, a conta bancária tem que ser de pessoa física. Se for CNPJ, a conta bancária é de pessoa jurídica, tá bom? E não precisa ser uma conta aberta só para o projeto, tá? Nós vamos ver lá na frente. Das condições de participação. Então, podem participar deste edital pessoas físicas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, e MEIs, com experiência no campo da cultura e das artes. Acho bem interessante ele fazer diferença entre pessoas jurídicas de direito privado e MEIs. É uma discussão bem recorrente no setor cultural, principalmente para aqueles que são MEIs.
porque é uma empresa de uma pessoa só, né? Ela pode ter funcionários, mas na maioria das vezes não tem. E ela é enquadrada como, na maioria das vezes, como uma empresa com fins lucrativos, né? E há muita controvérsia com relação a essa confusão entre CPF e CNPJ, se é uma empresa com fins lucrativos. Ela não é uma associação, mas também não é uma limitada, não, né? Enfim, então eles fizeram a separação aqui, eu achei bem legal porque fica claro, certo? Que a gente pode participar. Eu sou MEI, né? Para fins deste edital, foram adotados os seguintes entendimentos. Bora para fazer o glossário aqui. Proponente para eles aqui nesse edital é pessoa física ou jurídica que representa os concorrentes, assumindo a responsabilidade legal pelo projeto junto à Funarte, ou seja, por sua inscrição, execução e comprovação das atividades realizadas. Quem que é o concorrente? São os artistas, profissionais das áreas técnicas, pesquisadores, grupos ou coletivos, dentre outros agentes artísticos, que concorrem neste edital. Então, por exemplo, você faz parte de uma companhia, opa, estamos falando de música, você faz parte de uma banda e de 5 integrantes. E você é o cara que juntou a banda, que promove os ensaios, é um negócio coletivo e coisa e tal, mas sempre tem um, né, que puxa o barco. E você vai inscrever em nome desta banda. Então, a banda não tem um CNPJ, vai ser na sua MEI. Então, de acordo com esse edital, você é o proponente. É você que vai arcar com toda a responsabilidade. E a sua banda são os concorrentes. Eles vão aparecer na sua inscrição como ligados a você e que você os representa, certo? Vamos para frente, guarda isso aí, porque depois nós vamos voltar a falar disso, que ele faz diferenças lá na frente que são importantes. Pessoa jurídica de natureza cultural, quem é? É a pessoa jurídica privada, com ou sem fins lucrativos, pode os dois, cuja atividade econômica seja relacionada ao campo da cultura. Então, não pode aqui uma entidade educacional, por exemplo, a não ser que ela tenha na sua CNAE uma atividade econômica. CNAE é Código Nacional de Atividade Econômica. Lá no CNPJ, né? A gente tem os códigos de todas as atividades que a gente pode fazer. Então, precisa ter uma atividade de cultura, tá bom? Para poder participar. MEI, microempreendedor individual, pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário, cuja atividade econômica seja relacionada ao campo da cultura. Então, também o seu MEI tem que ser da área cultural. Por que que eu risquei aqui, povo? Graças a Deus isso caiu. Quando eu li, ainda não tinha lido a retificação. Então, essa retificação que eu falei lá no começo, que está lá no site, retirou o D.1, que era o que limitava o MEI a participar com o valor de R$ 81 mil, porque R$ 81 mil é o faturamento do MEI, que é uma interpretação errônea. Quando eu li, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O pessoal lá vai mudar a lei? Será que está mudando alguma coisa que eu perdi? Né? A gente procura estar atualizado, mas às vezes escapa alguma coisa. E realmente foi um equívoco. Eles retificaram esse equívoco. Então, essa dúvida que é recorrente, vamos falar aqui rapidinho sobre ela. Você é MEI, o seu faturamento anual está limitado a R$ 81 mil. E aí, lá nos valores, tem projeto de 100 mil e de 150 mil. Eu posso fazer um projeto de 100 mil e de 150 mil? Pode. Como que pode? Quando você ganha um prêmio, você apresentou para ganhar esse prêmio uma planilha orçamentária, onde você vai dizer onde você vai repassar este valor que foi colocado sob sua responsabilidade para espalhar, para distribuir na cadeia produtiva da economia da cultura. Então, só aquilo que você faz retirada por serviços que você prestou ao projeto. Então, eu sou o proponente, eu sou a pianista do grupo, eu sou a produtora do grupo. Então, eu vou receber por 2 serviços. Estes 2 serviços é que contam para o meu faturamento, não o montante todo recebido para prêmio, certo? Isso acontece também nas leis de incentivo. As leis de incentivo têm um limite muito maior de projeto, 1 milhão, 1 milhão e 200, e MEI pode se inscrever,
certo? Então, é tranquilo com relação a isso. Não vai extrapolar o teu faturamento anual. Só aquilo que você fizer como retirada para pagamento de serviços que você prestou ao projeto, certo? Em relação a pessoas físicas, é vedada a inscrição de servidores terceirizados ou profissionais que tenham um vínculo de trabalho com a Funarte, com o Ministério da Cultura ou qualquer de suas entidades vinculadas. Em relação à pessoa jurídica, não pode se inscrever na seleção pública aquelas que possuam, dentre seus dirigentes, membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o terceiro grau. O responsável pela inscrição de pessoa jurídica deverá ser o sócio majoritário na sociedade de cotas, se for uma empresa com lucro, né? Ou o sócio que responde pela pessoa jurídica em cargo máximo indicado no estatuto. Por exemplo, numa associação, num instituto, o secretário ou o vice-presidente não pode fazer inscrição. Só o diretor-presidente ou o presidente daquela instituição. É vedada a participação de órgãos e entidades públicas, certo? Não pode uma fundação ou uma secretaria de algum lugar ligado ao poder público propor projeto. Grupos ou coletivos culturais sem constituição jurídica poderão indicar uma pessoa física como proponente em declaração assinada pelos integrantes. Esse documento está previsto, é o anexo 1, que depois a gente pode acessar lá pelos links que estão aqui na descrição, tá? Cada proponente poderá concorrer com apenas um projeto. Proponente, tá, gente? Não concorrente. Lembra que ele fez diferença, né? Então, cada proponente poderá concorrer com apenas um projeto, com exceção de pessoas jurídicas tais como cooperativas, associações ou empresas de agenciamento artístico, desde que representem concorrentes diferentes. Então, eu sou MEI, eu só posso propor um projeto. Agora, eu sou uma cooperativa, eu sou uma associação, ou eu sou uma empresa de agenciamento artístico, eu posso apresentar mais projetos, mas com concorrentes diferentes. Então, eu estou representando uma banda de rock, estou representando num outro projeto uma orquestra, estou representando num outro projeto um trio jazz, por exemplo. São concorrentes diferentes. Aí pode, tá bom? O mesmo projeto não poderá ser inscrito simultaneamente por vários proponentes, sendo integrantes ou não de um mesmo coletivo. Então, tome mais cuidado, certo? O proponente deverá se inscrever na região e estado correspondente ao seu CNPJ ou endereço residencial, se for pessoa física, sob pena de desclassificação. Então, eu estou baseada em Joinville, Santa Catarina. A minha inscrição vai ser baseada no meu endereço comercial que consta lá no meu cartão do CNPJ. Não posso me inscrever pelo Paraná, por exemplo, mesmo eu tendo nascido lá, tá? Proponentes pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, população nômade ou itinerante, devem indicar a região em que se encontram no ato da inscrição pela qual concorrerão. Muito bacana essa ampliação do alcance, essa preocupação com esses fazedores de cultura e esses mantenedores de fazeres, de saberes tão singulares, tão particulares. Então, eles precisam indicar, naquele momento, eu estou fazendo a minha inscrição, eu estou de passagem por tal estado, indica naquele momento para poder fazer a inscrição por aquele estado, tá? O mesmo concorrente não poderá concorrer com projetos distintos neste edital ou em qualquer outro edital da Funarte retomada 2023. Caso ocorra, somente o último projeto inscrito será avaliado pela comissão, o mesmo concorrente. Então, se o meu trio jazz, que eu falei que eu ia representar, resolver participar lá num edital de teatro, sei lá, vai fazer uma participação, ele não pode concorrer como o mesmo concorrente. Ele pode ser contratado num outro projeto, mas ele não pode ser o objeto do projeto, né? Então, eu estou fazendo um projeto que tem
esse trio jazz como protagonistas, pronto, essa palavra, são eles que vão tocar o projeto, certo? Mas eles têm dois projetos diferentes, aí eu quero fazer dois projetos com o mesmo concorrente, mesmo que sejam proponentes diferentes. Ó, projetos distintos. E aí ele não se restringe só ao edital de música, mas em qualquer outro edital da Funarte Retomada 2023. Não pode, tá bom? Por quê? Para descentralizar, gente. Porque tem gente que sabe escrever projeto muito bem, tem gente que tem isso fluentemente, sabe abordar os aspectos, sabe pontuar, né? Que é o que a gente, da agência, tenta instrumentalizar o pessoal que nos segue ou que pede nosso auxílio como assessoria ou consultoria. É nisso que a gente, né, trabalha para desenvolver. Então tem gente que faz isso com o pé nas costas. E aí eles papam os editais. Então não é que tudo carta marcada. Não, é que eles pontuam. Eles sabem escrever o projeto de uma maneira que ressalta as qualidades do projeto e aí eles pontuam, daí eles vão levar. Então, eles já botam aqui, é um só, acabou, não é para centralizar, tá bom? Da reserva de recursos. Então, os recursos destinados para cada região do Brasil serão reservados os montantes de, aí ele faz algumas ressalvas. 20% para projetos cujo concorrente seja pessoa negra ou grupo, 10% para projetos cujo concorrente seja pessoa indígena ou grupo, e 10% para projetos cujo concorrente seja pessoa com deficiência ou grupo. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa, um grupo que não tem constituição jurídica, mas que vai ser representado por alguém, tá? Tudo isso está explicado no 6.1.1, que é onde nós vamos agora, ó. Projetos inscritos por pessoas jurídicas podem concorrer à reserva de recursos, desde que o concorrente seja pessoa, física autodeclarada negra, indígena ou com deficiência. Ou, no caso de grupos, sejam compostos em sua maioria por pessoas negras, indígenas ou com deficiência, tá? Os concorrentes pessoas negras, indígenas e com deficiência que optarem por concorrer à reserva de recursos concorrerão concomitantemente aos apoios financeiros destinados à ampla concorrência. Então, se entrou no jogo, você entra com todo mundo, tá? Em cada região, na hipótese de não existirem projetos classificados em número suficiente para o cumprimento de um dos percentuais da reserva de recursos, né, que a gente acabou de ler, natureza étnico-racial previstos, o valor remanescente será destinado para outra categoria de reserva de recursos de natureza étnico-racial. Se o número permanecer insuficiente, os recursos serão destinados para ampla concorrência, observando-se a ordem de classificação estabelecida pela comissão. Daí entra a coisa da pontuação, tá? Em cada região, na hipótese de não existirem projetos classificados em número suficiente para o cumprimento do percentual dessa reserva, os recursos serão destinados para ampla concorrência. No ato da inscrição, os concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas que optarem por concorrer a essa reserva, têm que apresentar esses documentos. Tem tudo lá nos anexos, tá? E aqui ele diz que tipo de documentos que são. Aqueles que foram desenvolvidos e orientados pelo IBGE ou a autodeclaração de pessoa PCD, tá bom? A autodeclaração tem validade só para este edital. Então, se você pretende concorrer em outro edital da Funarte, que vai ser lançado, que eles já prometeram e está inclusive anunciado no site, vai ter outra documentação. Então, não é assim que você faz essa autodeclaração e ela vale para sempre. É sempre para cada edital, tá? Na hipótese de constatação de declaração falsa, bom, gente, né? Vamos abordar, né? Aqui, dar uma de mãe e dizer tem que fazer tudo certinho, não pode mentir, não pode fraudar documento, não pode dizer uma coisa querendo falar outra, né? Então, é bom a gente se cercar da verdade e da documentação que é exigida para a gente trabalhar protegido, certo? Os riscos sempre existem, até quando a gente já faz tudo certo, né? Então, fazer de uma maneira não muito legal não é indicado e traz muita insegurança, não só para você, que vai ser o proponente e vai estar responsável juridicamente, legalmente, criminalmente por esse dinheiro que você vai receber, quanto para os outros que vão trabalhar com você, né?
não vale a pena expor as pessoas a uma confusão desnecessária, certo? Na hipótese, porque aqui ele está falando das punições, tá bom? Que fala da lei e tal. Então, na hipótese de constatação de declaração falsa, né, que passou, o cara fez um negócio errado, mas a comissão não viu, ele foi contemplado e recebeu o dinheiro. Então, ó, após o recebimento do apoio financeiro, o selecionado obriga-se a devolver o montante recebido, atualizado de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a respectiva quitação. Então, isso pode ser no momento da execução, quando você ainda não gastou tudo, ou pode ser depois que você prestou contas e você já gastou todo o dinheiro, tá? Então, fazer tudo certinho é a melhor opção. O concorrente que não declarar no ato de inscrição a intenção de concorrer à reserva, concorrerá apenas aos recursos destinados à ampla concorrência, certo? Que a reserva é um negócio que sobra, né? Então tá. Na publicação do resultado provisório da fase de avaliação de projetos e do resultado final, constará a indicação de que o projeto concorreu à reserva de recursos. Para ficar claro para todo mundo e ninguém dizer, cara, esse aqui entrou e tem mais vantagem do que eu. Não se trata disso. Ele só foi atento aos direitos que ele tinha no ato da inscrição e concorreu à reserva de recursos. Medidas de acessibilidade, gente. Então, o que a gente tem que prever nos projetos que a gente propuser, independente de eu ser portador não, pessoa com deficiência, ou é isso, independente de eu ser pessoa com deficiência. Os projetos deverão prever a adoção de medidas de acessibilidade física, atitudinal e ou comunicacional. Lógico, e compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto. Por exemplo, se meu projeto é de música instrumental, não tem como botar intérprete de Libras, por exemplo. Não é verdade? Então, tem certas coisas que não são possíveis de acontecer. Mas outras ações de acessibilidade eu devo prever. Então, ele vai explicar. O que é acessibilidade física? É no aspecto arquitetônico. Recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais do projeto. E a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e de circulação, rampas para cadeirantes, piso tátil, vagas preferenciais, banheiro adaptado, essas coisas. No aspecto comunicacional, e você está falando da divulgação do seu projeto. Recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto. Certo? Então, é aquilo que você vai fazer no seu VT publicitário, nas imagens que você colocar no Instagram, em catálogos ou folders que você distribuir, tá bom? No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores, colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes das ofertas culturais em geral. Então, na hora que você for montar o seu projeto, você vai contratar um consultor de acessibilidade para ele te dizer o que você pode fazer. Porque às vezes fica assim, o que eu posso inventar, né? De onde que eu vou tirar agora? Tipo, né? O tipo de pensamento bem recorrente, né? Então, você contrata um consultor de acessibilidade. Você contrata um mediador que trabalha com pessoas com transtornos mentais, com autismo, com síndrome de Down. Como que faz para o meu projeto ser acessível a esse público? Entende? Então, ele vai trabalhar com você na hora de montar o seu espetáculo, na hora de montar o show, na hora de montar o clipe, na hora de montar fazer a gravação e a divulgação do seu CD, por exemplo, tá?
Das inscrições, então vamos lá como é que funciona. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo prazo de 45 dias a partir do dia 13, que foi a data do edital. Elas começam às 9h01, ou começaram, certo? E vão terminar às 17h59. Gente, presta atenção nesse horário, tá? É bem rígido isso, tá? Não existe, ai, deu congestionamento na rede, eu não consegui. Por isso, assim, tem 45 dias. Não é porque tem 45 dias que eu vou deixar lá pro mês que vem. É para eu ir montando, pensando as questões de acessibilidade, fazendo a defesa do meu projeto, melhorando o texto, para que ao longo desses 45 dias eu amadureça esse projeto, a escrita, a apresentação deste formulário, porque uma banca vai sentar e vai julgar o que eu escrevi, o que eu propus, né? Então você tem esse período para amadurecer a ideia e ir escrevendo e ir consertando e não para deixar lá no final. Que daí lá o texto sai meia boca, congestiona porque o comum é as pessoas deixarem tudo para a última hora. Então você se antecipa, faz com calma. Então lá na frente, quando daqui a um mês, daqui a 30 dias, 15 dias antes de encerrar o prazo, está com o teu projeto pronto. Aí você pode fazer num horário bem tranquilo, faz a inscrição. Se der problema de congestionamento, você tem mais 15 dias ainda para escrever o projeto, está entendendo? Faz tudo com calma. O prazo de inscrição pode ser prorrogado caso a Funarte julgue necessário, mas a gente não conta com esse ovo na galinha, tá bom? Pensa só que ele vai até o prazo inicial. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento e envio do formulário de inscrição, cujo link está na página eletrônica da Funarte. Já falei que está na descrição do vídeo. No ato da inscrição, os proponentes deverão escolher um dos módulos financeiros A, B ou C, aqueles 3 valores, de acordo com as características do seu projeto e o orçamento que você vai subir lá no formulário de inscrição, tá? Todos os campos do formulário sinalizados com asterisco são de preenchimento obrigatório. Ao realizar a inscrição, o proponente deve preencher todos os campos exigidos que são, vamos lá, nome do proponente, nome social do proponente ou do representante legal, nome do representante legal da pessoa jurídica, RG e CPF, endereço, contato do representante, nome dos concorrentes, região pela qual concorre e o cartão do CNPJ, certo? Aqui está de uma maneira bem genérica, certo? Se você é pessoa física ou pessoa jurídica, você adapta de acordo com o que é necessário, com o que é exigido para a sua categoria aí. Que mais que vai lá no formulário? O projeto detalhando ou detalhado da ação proposta, que tem o título, você tem que dar um nome para o seu projeto. O resumo, gente, o resumo, aí eu não vou explicar, porque lá no Pod Projeto tem tudo isso, tá? E o projeto completo, contendo a apresentação justificativa, plano de trabalho com as etapas, cronograma, principais ações do projeto que estão no cronograma, com as medidas de acessibilidade. O que mais? Orçamento completo, ficha técnica, que tem o número de participantes e funções previstas no projeto com o breve currículo da equipe já definida. Tem muita gente que a gente contrata no meio do caminho, né? Então, quem que eu boto na ficha técnica é aqueles que eu já defini de antemão. Eu vou fazer esse projeto com essas pessoas. Se um deles não puder fazer, meu projeto não vai rolar. Então, é esse o lance, tá? Os proponentes pessoa física poderão optar por apresentar um projeto de forma oral, muito massa, certo? Gente que não tem muita habilidade com a escrita, ou mesmo fazedores, mestres, analfabetos, né? Podem fazer isso de maneira oral, em formato de vídeo, com um máximo de 15 minutos de duração, no que concerne aos itens apresentação, justificativa e plano de trabalho, devendo orientar-se exclusivamente pelo roteiro para apresentação oral. O anexo 4 explica como fazer isso, tá bom? A apresentação de projeto na forma oral ou em Libras deverá ser enviada em arquivo acessível por link, você não vai subir o vídeo, tá bom? Somente os itens, lá no formulário vai ter um campo para você botar o link, tá? Somente os itens constantes do roteiro
podem ser enviados em vídeo. Os outros itens tem que dar um jeitinho, conseguir apoio de alguém para fazer a planilha orçamentária, por exemplo, que não está nesse roteiro, tá bom? Se a apresentação de projeto de forma oral contiver expressões em outras línguas, deverá obrigatoriamente conter tradução para o português do Brasil. Eu fiquei pensando que isso é muito válido para tantos imigrantes que estão agora aqui no Brasil e ainda não dominam a língua portuguesa, né? Então, eles podem fazer a apresentação do seu projeto, artistas haitianos, venezuelanos, enfim, fazem um vídeo com a apresentação do seu projeto na sua língua natal, porque se expressam melhor, podem defender melhor o seu projeto. Mas alguém daí, depois, alguém que vai ajudar, coloca a legenda em português, que é o que eles pedem aqui, tá? Então pode fazer em outra língua, mas é obrigatório ter legenda. Currículo com documentos comprobatórios da trajetória artística do concorrente e dos principais idealizadores do projeto. Por exemplo, o que tem que subir, né? Portfólio, clipping, material de imprensa, material gráfico, folder, cartaz, programa, foto e outros que você achar importante para comprovar a sua trajetória do concorrente. Documentos adicionais não obrigatórios que possam acrescentar informações, você também pode colocar, tipo, não é obrigatório, carta de anuência, declaração de participação, carta convite e outros que você, porventura, tiver. Declaração de que concorda com os termos do edital. Eu ainda não sei se é uma declaração que você faz um xizinho lá no formulário ou se está no anexo, tá? Mas vai estar lá disponível, você vai ver. Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for o caso, que está no anexo 2 e 3. Documentos complementares, como fotos, vídeos, têm que ser fornecidos por meio de link, tá? É muito mais fácil, não pesa, né, gente? E aí a gente pode botar arquivos grandes ou quantidade que a gente ache necessária, né? Às vezes é uma instituição que está propondo, a história da instituição é ampla e aí fica difícil condensar num arquivo de 10 mega, por exemplo. Então, põe o link. Após o envio do formulário de inscrição, não serão admitidas alterações, complementações ou correção. Se, por acaso, você errou, e aí você pega e inscreve, corrige, né? E manda de novo o mesmo projeto. Então, ele diz, se for propriamente pessoa física e inscrever mais de um, somente o último projeto inscrito será avaliado pela comissão de seleção. Então, em últimos casos, se você errou, feio, esqueceu um negócio lá que vai comprometer a avaliação do seu projeto, você pode subir e aí vai ser considerado só o último, tá? Aquele primeiro vai ser descartado. Serão desconsideradas as inscrições apresentadas de forma diversa nas descritas, aqui nos itens lidos. Os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificados com fundamento no disposto na Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Então, se você acha que foi, né, se for o caso de um projeto seu, você pode se defender e apresentar recurso. Ele só coloca aqui onde ele está se baseando, porque é onde vai ser usado juridicamente como fonte para comprovar ou não, tá? Da comissão de seleção, para a gente saber quem é que vai julgar os projetos. É uma comissão instituída pela presidente da Funarte, a Maria Marighella, por meio de uma portaria e composta por 11 membros, sendo um representante da Funarte, 10 representantes da sociedade civil especialistas, né? Então, se é de música, é um especialista em música, sendo pelo menos um representante de cada região brasileira, com reconhecida atuação no segmento artístico de abrangência deste edital. Super. Para a escolha dos representantes da sociedade civil especialistas, também serão considerados critérios de diversidade territorial, étnico-racial, de gênero e de atuação no segmento artístico de abrangência deste edital. A comissão de seleção será presidida pela diretora de música da Funarte ou por um servidor que ela determinar. E compete à comissão de seleção avaliar os projetos segundo os critérios definidos no item 10.2, que a gente vai chegar lá. Serão automaticamente desclassificados os projetos cuja ficha técnica ou documentação complementar conste algum membro da comissão da seleção. Não pode.
assim como aqueles em que qualquer dos membros tenha participado ou colaborado com a sua elaboração. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de avaliar os projetos nos quais têm interesse pessoal, por qualquer motivo. Inscrito por, às vezes é porque é da mesma cidade, tipo, sabe? Inscritos por proponentes e também por cônjuges e companheiros de proponentes, com os quais estejam litigando judicial ou administrativamente. Então, se você está em uma encrenca envolvendo algum dos proponentes, você não pode julgar. O que acontece? Nessa hora, eles se abstêm. Se aparecer lá um projeto que se enquadre num desses dois itens aqui, esse membro da seleção se abstém. E isso aí é uma responsabilidade deles lá, porque, ó, também tem penalidades para eles. Os membros da comissão de seleção que incorrerem em qualquer um dos impedimentos citados ali, têm que comunicar à Funarte, abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. Simplesmente vai invalidar o trabalho dele no julgamento daquele projeto. A comissão de seleção, durante a execução dos seus trabalhos, poderá solicitar à presidente da Funarte a solução de controvérsia de natureza jurídica omissa no edital. Deu um quiprocó qualquer, não está previsto no edital, então é a presidente que vai ser consultada para solucionar as controvérsias, tá? Mas isso se for indispensável para a análise do mérito, certo? Se não comprometer a análise do mérito, a própria comissão pode resolver. Por que isso é importante a gente ler? Para a gente saber, né, gente? Quanto mais aberto, claro, transparente estiverem as regras do jogo, melhor para todo mundo, melhor para eles que vão julgar, melhor para nós. Os trabalhos da comissão de seleção serão registrados em ata, documento oficial, que vai ser assinada por todos e encaminhada pela presidência da comissão para a presidente da Funarte. A composição da comissão de seleção vai ser publicada, todo mundo vai saber quem são os caras, tá bom? Do processo de seleção, como é que rola? Para a seleção dos projetos, tem duas etapas. Tem algumas etapas. A inscrição, primeira etapa. A habilitação, e aí ele explica na letra B o que é a habilitação. A avaliação, ele explica o que é a avaliação. A divulgação do resultado provisório. O recebimento e julgamento dos recursos. Letra F, divulgação do resultado final. São essas as etapas que vão passar. Então, rapidamente, a habilitação compreende, vamos falar rapidinho sobre cada uma. Triagem de caráter eliminatório com o objetivo de verificar se o proponente prestou todas as informações obrigatórias, aquelas que tinham asterisco lá. Esta etapa será realizada por uma comissão de habilitação. A lista dos projetos habilitados e inabilitados será divulgada na página eletrônica da Funarte. Os proponentes dos projetos inabilitados têm 5 dias úteis para interpor recurso. Se você se sentiu lesado ou foi mal compreendido, você pode entrar. Esses recursos têm que ser enviados para um e-mail, tá aqui, em formulário próprio, que está num anexo, não cabendo a apresentação de documentos não enviados. Tipo, ai, gente, eu esqueci de botar um documento lá, então eu vou agora por e-mail solicitar um recurso e manda o documento junto. Não vale, tá? Não pode. A lei diz que não pode fazer assim. Não é o edital, tem uma lei superior que fala sobre isso, tá bom? Os recursos serão julgados pela comissão de habilitação em também 5 dias úteis e homologados. Então, o resultado sai em 5 dias. Se necessário, o prazo previsto nessa cláusula pode ser prorrogado a fim de que haja tempo suficiente para uma avaliação criteriosa e responsável. Legal, não está rígido, né? Não é uma prática que vai comprometer se houver um recurso muito trabalhoso de ser julgado em 5 dias. Após análise, os resultados dos recursos serão publicados na página eletrônica. E é a gente que tem que olhar, tá, gente? Eles não vão ficar avisando, olha lá, saiu na página. Até eles fazem esse trabalho. Mas se por algum motivo não sair no Instagram, ou não sair no jornal, ou enfim, é a gente que tem que estar ligado em visitar essa página, ou ficar de olho no e-mail, enfim, para saber o andamento do processo, tá bom? Entende-se como projeto habilitado aquele que cumpriu as exigências previstas para inscrição, ou seja, aquele que está apto a participar das próximas etapas.
Então, só vai para uma etapa se cumpriu aquela. Para a próxima etapa se cumpriu aquela anterior. Avaliação. A avaliação tem caráter classificatório, não é eliminatório, certo? E abrange todos os projetos habilitados. E aí que a comissão de seleção é que vai fazer, que é essa comissão de pareceristas técnicos especialistas. A nota final será resultado da média das notas dos avaliadores. A classificação por nota será estabelecida por mérito das maiores pontuações em ordem decrescente por região e módulo financeiro. Tá tudo separadinho, certo? Havendo empate entre as notas, a comissão, por maioria absoluta, vai estabelecer o desempate. Não está definido agora, de antemão, como que desempata. A comissão é que vai definir. Próxima etapa é a divulgação do resultado. Por que é provisório? Porque pode ter recurso, né? Então, de novo, vai sair na página eletrônica da Funarte e, em seguida, vai haver o recebimento e julgamento de recursos que, se alguém se sentiu lesado, injustiçado, pode entrar. De novo, envia por e-mail, em formulário próprio, tá aqui, em 5 dias úteis, após a publicação. Não cabendo novamente, é bom repetir, a apresentação de documentos que deveriam ter sido enviados antes. Só serão aceitos pedidos de reconsideração com justificativa. Então, não é assim, ó, analisa de novo aí porque eu não gostei. Tem que explicar por que você acha que o seu projeto foi injustiçado naquele momento ou naquele item e defender isso, tá bom? A comissão de seleção designará entre seus membros aqueles que farão o julgamento dos pedidos. O resultado também é de 5 dias úteis e, caso necessário, esse prazo pode ser prorrogado. Divulgação do resultado final é homologado pela presidente, divulgado no Diário Oficial da União e na página da Funarte. Agora que vem os critérios, gente. É com base nisso aqui que a gente vai pontuar melhor ou pior o nosso projeto. Então, precisa observar. Critérios. Esses 3 primeiros aqui, ó, tem peso 3, certo? Os outros 2, letra D e E, tem peso 2. Então, vamos lá. Mérito artístico é um critério. Isso pode dizer muita coisa. Então, ele explica. É a observação da concepção e impacto artístico do projeto, tendo em vista sua singularidade, criatividade e inovação. É isso que eles querem. É isso que eles vão considerar como mérito artístico. Não é se meu projeto é lindo. Não é se meu projeto está alcançando milhões de pessoas. É se ele é singular, criativo ou inovador. Certo? É bom quando fica claro, né? Letra B, relevância cultural. Vamos explicar. Observação da relevância do projeto no contexto sociocultural da sua realização, em consonância com os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura e os planos setoriais. Lembra que a gente leu lá em cima? Então, teu projeto tem que fazer match, tem que dar match com esses objetivos aí, os princípios, tá bom? Capacidade técnica de execução. Que assim, são critérios subjetivos, mas quando ele conceitua, fica muito objetivo, né? Fica delimitado. Então, dentro desse limite, eu posso ter uma opinião, né? Dependendo da formação do parecerista, da estética do parecerista, enfim, da formação, né? Artística dele, né? Se é mais erudita, se é mais popular, eu posso daí oscilar um pouco mais para lá, mas fica dentro de um arcabouço que não permite extrapolações, né? Então, por exemplo, relevância cultural, eu posso achar muito relevante, mas se não estiver com os princípios e objetivos, não estiver alinhado com isso aqui, eles não vão considerar, embora seja. Tá entendendo? É porque é um concurso, gente. Precisa ter o mesmo parâmetro para poder botar na balança e pontuar, certo? A gente que está concordando em entrar com essas regras, por isso que fica muito claro. É preciso saber e saber, como é que diz? Onde que eu amarrei meu bode, né? É isso aí. Letra C, capacidade técnica de execução. Então, é a observação do grau de viabilidade em relação ao objeto do projeto,
aquilo que você disse que vai entregar, com base no orçamento e na ficha técnica. Então, é bem legal você ter uma ficha técnica, né, prévia, já gordinha, já fortinha, para poder pontuar. Trajetória dos concorrentes. Aqui vai a análise das experiências e relevância da atuação dos agentes envolvidos na realização do projeto com base nos currículos que você enviou. Mas isso aqui tem peso 2 no geral. E a relação do projeto com o público, que seria isso? A análise das estratégias de democratização, de acessibilidade e de formação de público com base naquilo que você colocou no teu plano de trabalho. Também tem peso 2 isso aqui, tá bom? Atribuição de pontos para cada item, olha como vai fechando, né? É subjetivo, mas a gente vai conseguindo encontrar aí os fundamentos, a gente consegue pisar num chão seguro, né? Então, como que eles vão fazer? 0 ponto é quando não atende o critério. Vou deixar um pouquinho aparecendo aqui para poder, de repente, ó. Então, peguei lá capacidade técnica de execução. Cara, ele não pontuou nada aqui. Por quê? Porque ele não atendeu esse critério como um todo, tá? Se for de 0,1 a 1,5, é porque ele atende insuficientemente ao critério. Lembrando que a pontuação é de 0 a 4, tá? Entre 2 e 2,5, atende parcialmente ao critério. Quer dizer, não é entre 2. Eles não vão poder fazer nota quebrada. É se ele der nota 1 ou 1,5. 2 ou 2,5, certo? Vamos corrigir aqui para não dar mal entendido, né? Então, aqui ele atende parcialmente, ficou ali mediano. Se ele der 3 ou 3,5, é porque atende satisfatoriamente ao critério. 4 pontos é hors concours, atendeu plenamente, não tem mais o que fazer, o cara conseguiu todas, tá bom? A nota máxima é 52 pontos. E a linha de corte é 26. Se você tirou 25 na tua pontuação total, você sai da classificação. Você é desclassificado e não faz parte da lista final, ok? Ok, saiu a lista dos classificados, agora vem uma documentação complementar. Você achou que não tinha, né? Tem sim. Após a divulgação do resultado, a gente tem 5 dias úteis para encaminhar os seguintes documentos. Se for pessoa física, é essa listinha aqui. Se for pessoa jurídica, é essa listinha aqui. Certo? Aqui ele fala, vou voltar, não vou ler todas. Eu só vou me deter na letra D. Ó, pessoa física, comprovante dos dados bancários do proponente. Banco, agência, conta corrente ou poupança. É um comprovante, tá, gente? Não é você que vai digitar. Você pega lá o termo de abertura ou pega um extrato onde consta o banco, a agência, a conta corrente e os dados bancários do proponente. Teu nome, certo? Não precisa ser uma conta especificamente. Ele não diz em nenhum lugar do edital que tem que abrir uma conta para esse projeto, tá bom? É sua responsabilidade depois não misturar o recurso que você recebeu com os recursos seus pessoais ou do seu MEI e cumprir aquela planilha orçamentária que você disse que ia cumprir lá quando você apresentou o projeto. Mesma coisa na pessoa jurídica. Dados bancários, nome do banco, agência, conta corrente, parará, do proponente. Então, é pessoa jurídica, tá bom? Com a devida comprovação. Não é você que digita lá o nome e o número, é um documento do banco oficial que comprova. No caso de inscrições feitas por pessoas jurídicas, a conta corrente deverá estar no nome da empresa. Não serão efetuados depósitos em conta conjunta, certo? Você tem que ter uma conta pessoal, né, de CPF, por exemplo, é uma conta só sua, não pode ser aquela junto com o irmão, ou com a mãe, ou com o marido, ou com a esposa, tá bom? O proponente que não enviar à Funarte toda a documentação dentro do prazo é desclassificado. Por isso que tem uma sequência de pontuação. Aqueles que não vão atendendo vão caindo e o próximo sobe de posição, né? Então, às vezes, teu projeto foi pontuado, mas uma nota que ficou, sei lá, em sexto lugar, em quinto, ou mais para frente ainda. E aí, os anteriores começaram a dar problema e você entra no páreo, tá bom? O jogo só acaba quando termina.
O proponente selecionado que estiver inscrito em quaisquer dos cadastros de inadimplentes do governo é desclassificado, porque eles vão consultar, gente, e aqui eles dizem onde que eles vão consultar. CADIM, CGU para pessoa jurídica, CIS, CENEP, CEPIM. Então, se há alguma pendência e você acha que vai passar, que eles não vão ver, é meio complicado, entendeu? Assim, então, ou resolve a pendência antes de inscrever teu projeto, ou vai ter um trabalho aí para pontuar o projeto e uma decepção lá na frente, porque se ele for classificado classificado com nota, tudo bonitinho, e depois cair por causa disso aqui, é de chorar e de cortar os pulsos, né, gente? Ocorrendo a desistência ou impossibilidade de recebimento do apoio financeiro por parte do proponente, acabei de falar, né? Essa coisa da gente se antecipar. O recurso financeiro será destinado a outro proponente, observada a ordem de classificação. Tudo dentro daqueles quadradinhos, né? Na mesma região e no mesmo valor que o meu projeto. Para o caso do selecionado desistente ou impossibilitado ter concorrido à reserva de recursos, o recurso financeiro será destinado a outro concorrente da reserva de recursos, tá? Sempre de acordo com a nota. Para o caso de não haver na mesma região do selecionado desistente ou impossibilitado, o recurso será remanejado, observada a ordem de classificação geral. Na hipótese de ocorrerem novas dotações orçamentárias, isso aqui é um sonho, né? A gente acha que não acontece. Mas, se acontecer, está previsto aqui. Se acontecer, eles podem aumentar a quantidade prevista inicialmente de concessão de recurso, de apoio financeiro, tá bom? Dos compromissos e obrigações. Então, os proponentes contemplados, que são aqueles responsáveis juridicamente, comprometem-se a cumprir integralmente o projeto aprovado no prazo de 1 ano a contar da data de depósito dos recursos em sua conta bancária e incluir em todo o material de divulgação impresso ou digital, se houver, o apoio da Funarte e do Ministério da Cultura, obedecendo o critério de veiculação das marcas institucionais conforme orientações a serem disponibilizadas na página eletrônica da Funarte. Vai aparecer lá, né? No decorrer do processo eles vão informando. Então, esta frasezinha também é obrigatória. Este projeto foi fomentado pelo programa Funarte Retomada 2023, música. Qualquer proposta de modificação no projeto selecionado só poderá ser posta em prática se submetida e aprovada pela Funarte. Os proponentes contemplados comprometem-se a fornecer informações sobre a execução do projeto por meio de formulário de coleta de dados da Funarte, a fim de contribuir com a sistematização dos dados e a construção de indicadores culturais. Então, no meio do caminho, se vier um formulário para você preencher, é um compromisso, é uma obrigação que o proponente, se compromete, né, para fornecer essas informações. É sempre bom, eu gosto de ressaltar, quando a gente tem dados específicos sobre a cadeia produtiva, sobre o fazer cultural numa região, numa cidade, no estado ou no país, porque isso ajuda a defender o nosso fazer e ajuda a planejar ações futuras, tá? Onde que eu tô? 4. Após o prazo estipulado de 1 ano, o proponente tem que encaminhar à Funarte, em 60 dias, um relatório detalhando a sua execução. O que é que consta nesse relatório, gente? O que você fez, análise do impacto da ação realizada, público atendido por cidade ou evento, comprovação com vídeo, matéria de jornal, foto, programas e as autorizações assinadas, autorização de uso de imagem que tem no anexo, assinado por quem participou do seu projeto. Eu vou me deter aqui, ó. Análise do impacto da ação realizada no desenvolvimento artístico. Gente, isso é uma coisa que reiteradamente a gente tem trabalhado nas leis de incentivo, que não é o edital. Lei de mecenato, né? As leis de mecenato municipais, estaduais ou federais, que é o que o patrocinador, mecenato, estamos falando de mecenato, quando a empresa coloca dinheiro no seu projeto, tá? Diferente desse aqui, que é o governo que vai repassar para sua conta. Então, quando uma empresa quer patrocinar um projeto e você quer que no próximo projeto seu ela seja de novo sua patrocinadora, você contrata uma equipe de consultores
para fazer o levantamento de indicadores de mensuração de impacto social. São profissionais específicos que vão estudar o seu projeto e saber como quantificar, como qualificar e demonstrar isso num gráfico, em uma tabela, em números, se o objetivo dele foi alcançado ou não. Quando você entrega isso para o seu patrocinador, ele adora, porque ele usa isso no seu relatório lá de desenvolvimento de responsabilidade social e ele sabe que o ano que vem, se ele fizer, ele vai ter mais dados, ele vai ver a coisa girando e comprovadamente ele sabe quais foram os objetivos alcançados. E isso não é só a quantidade de público e coisa. É, por exemplo, assim, quando você botou lá no objetivo, é, contribuir para o desenvolvimento musical da região. Como que você prova isso depois que você terminou seu projeto? Dizendo, eu contribuí para o desenvolvimento musical da minha região. Não. Existem pessoas que sabem medir isso, junto à plateia, junto aos músicos participantes, junto aos fornecedores, enfim, eles que vão definir quais são os indicadores. Então, queridos, para montar esse projeto aqui, para os editais da Funarte, prevejam na sua planilha a contratação de uma equipe ou de um consultor, se é um projeto pequeno, de um consultor para análise do impacto da ação, porque vai ser pedido lá na prestação de contas, ok? 6. Nos casos em que o projeto resultar na materialização de produtos como publicações, você tem que entregar pelo menos 3 exemplares, no mínimo, para o acervo da Funarte. Livro, CD físico, LP, né? Estamos falando de música aqui, então seria ou CD físico ou LP. O relatório de execução tem que ser encaminhado para este e-mail aqui no final, né, de tudo, parará. E as disposições finais são aquelas coisinhas para finalizar o edital. Então, o ato da inscrição implica na plena aceitação dessas normas. Você não pode dizer que você não concorda depois porque você entrou no concurso, tá bom? O proponente selecionado será o único responsável pela veracidade das informações do projeto. É uma responsa no ombro, tá bom? E pelos documentos que você submeteu ao edital. A Funarte não, isentando a Funarte de qualquer responsabilidade sobre isso, sobre a documentação. Também a Funarte não se responsabiliza pelas licenças ou autorizações necessárias. Você vai fazer um show na praça, você precisa de autorização, precisa às vezes de bombeiro, dependendo da quantidade de gente que vai estar presente, precisa de policial militar para fazer o acompanhamento. Então, essas coisas não são responsabilidade da Funarte também. É tudo o proponente que tem que prever e realizar, tá bom? Além disso, pagamento de direitos autorais ou conexos. Se você fez uma apresentação de músicas que não são de sua composição, tem pagamento pro ECAD, tá bom? Ou você consegue a autorização do autor, também vale. Daí não precisa pagar o ECAD porque o autor te autorizou a fazer o show sem fazer o pagamento. No caso do projeto relacionado a acervos, os acervos têm que estar abertos e franqueados à consulta e pesquisas públicas. Não posso restringir a um ambiente ou a um determinado grupo de pessoas ou cobrar. Tem que estar aberto e franqueado à consulta e pesquisas públicas, tá bom? Física ou digital, tá bom? 4. A responsabilidade do proponente é o acompanhamento de todas as publicações acerca desse edital. Já falamos sobre isso. Os proponentes contemplados autorizam o acesso ao conteúdo dos seus projetos na hipótese de requerimento formulado em recurso apresentado contra a decisão da comissão de seleção. Não entendi. Os proponentes contemplados autorizam o acesso ao conteúdo de seus projetos. Sim, alguém pede, alguém lá apresentado contra a decisão de comissão de seleção. Alguém pede para olhar e você autoriza, já de antemão, tá? Ele não é um documento privado, certo? Restrito. Caso se verifique o descumprimento das obrigações contraídas, o proponente deverá devolver à União o valor do recurso financeiro recebido devidamente atualizado nas formas previstas da legislação. Então, vocês viram que eles pedem planilha orçamentária para avaliar o projeto, mas não pedem prestação de contas financeira. Isso não quer dizer que se houver uma denúncia ou se eles constatarem pelo material que você enviou que você
usou mal aquele dinheiro, eles podem sim requerer e você precisa devolver. Beleza? Este edital, muito massa isso aqui, não impede que você tenha outras fontes de recurso, tá? Para as atividades do seu projeto, daquelas mesmas atividades que estão aqui, não impede que você tenha outras fontes de recurso, beleza? A Funarte se reserva o direito de realizar comunicações e solicitar documentos ou informações por meio eletrônico, exceto as informações ou convocações que exijam publicação na imprensa oficial. Se houver um negócio muito sério, eles vão ter que publicar no diário. Se não, eles te chamam por e-mail, tá? Os proponentes contemplados autorizam desde já a Funarte e o Ministério da Cultura a mencionarem seu apoio e utilizarem em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, você não pode cobrar, e por tempo indeterminado, pode ser daqui a 10 anos, as peças publicitárias, ficha técnica, material audiovisual, fotografia, relatórios de execução, podem ser utilizados nos materiais da Funarte e do MINC, beleza? Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela presidente. O Fórum da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, é eleita para dirimir qualquer pendência, tá? Qualquer questão relativa ao edital. Existe uma versão acessível para esse edital, em Libras e Braille, ou se não Braille, mas para surdos e deficientes visuais, cegos ou baixa visão, lá no site da Funarte. O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica da Funarte, o link está na descrição, mas também está aqui. E se tiver dúvida, eu li o e-mail, você solicita pelo e-mail aqui. Aí a lista dos anexos que estão lá no link e a assinatura da Maria Marighella. Gente, obrigada por quem ficou até agora, certo? Esta leitura serve, como já falei, para os outros editais, você faz as adaptações. E se precisar da agência, entra em contato pelo Zap, a gente consegue atender algumas coisas pontuais de maneira voluntária. O que for muito específico e um pouquinho mais trabalhoso, a gente negocia e vê como fazer para dar assessoria e consultoria específica, tá bom? Não deixa para a última hora, conta com a gente. Usa o material que está aqui no site, no canal. Tem muita coisa que pode ajudar a escrever. Tem um podcast cultural que ajuda a pensar, a refletir sobre os argumentos de justificativa, tarará. Tem um podcast sobre o métier, que fala sobre os profissionais que a gente pode incorporar no nosso projeto para qualificá-lo melhor. Tem o Projeto que ajuda a escrever os campos, né? O que a gente põe, o que a gente detalha em cada campo de um formulário. E tem um mini curso de elaboração de projeto. Então, acho que a gente pode começar a trabalhar e ser feliz, certo? Qualquer coisa me chama. Beijo.